É isso aí, estamos aqui em mais um encontro. Vamos começar aí nesse bloco, falar um pouco sobre as tecnologias, as mídias, como que está sendo utilizado na internet as coisas. Então isso são conceitos aí um pouco antigos, mas que a banca, no geral, todas estão trazendo para dentro da prova do concurso. Então isso é importante você saber. São conceitos pequenos, básicos, mas que na hora podem te causar alguns problemas, uma dor de cabeça lá na hora da prova. Então vamos começar aí pelo conceito de educação à distância. A prova pode trazer para você esse cara como EAD. Então simplesmente jogar assim, essa sigla lá e falar, ó, EAD é o quê? Então quando a gente fala em educação à distância, é algo como o que nós estamos praticando aqui. É o ensino não presencial. Então esse cara aqui é o exemplo da educação à distância. O ensino não presencial. Você está me vendo através de uma imagem, através de uma ferramenta que é o computador. Então você tem essa educação à distância em que eu não estou ali junto com você ensinando, mas estamos nos comunicando em via única, eu lhe enviando o conteúdo, não tem o seu feedback, mas então caracteriza a educação à distância. Podemos ter uma relação de comunicação em que? Por e-mails, por bate-papo, por outros conceitos que eu já vou passar para você. Então, não presencial. Cuidado, porque a banca vai chegar e olhar para você e dizer o seguinte, que educação à distância é estritamente tecnológico. Por exemplo, eu só uso o computador para fazer educação à distância? Não é só o computador. Cara, educação à distância é um conteúdo antigo, é uma ideia que já vem praticada há muito tempo. Você certamente já deve ter utilizado a expressão, ou alguém já deve ter falado para você, espero que não, fez a carteira pelo correio. Pô, naquela época você já tinha a ideia de educação à distância. Então, educação à distância também pode ser por meio de correio. Você comprava lá as fitas de vídeo, vinha pelo correio e você assistia em casa no seu videocassete. Você pegava lá, vinha apostila pelo correio, vinha as provas pelo correio que você tinha que ir lá e resolver em casa e mandar de volta dentro de um prazo. Então isso aí, desde aquela época, no correio já utilizava educação à distância. Então, quando a gente fala em computador, correio, são apenas meios que você tem de trabalhar a educação à distância. Aí, por exemplo, quando a gente fala no computador, a nossa primeira ferramenta que vem à cabeça para a educação à distância é trabalhar com a internet. Então, quando a gente trabalha com a internet, a gente tem algumas ferramentas que nos permitem fazer educação à distância. Por exemplo, aí, a mais utilizada hoje em dia é a ferramenta do Moodle. Esse cara aqui é um sisteminha colocado lá online que faz gerenciamento de material, provas, exercícios e tudo mais, para você ter uma interação online. E dentro dele tem muitos outros conceitos que a educação à distância utiliza. São as ferramentas de colaboração e ferramentas de comunicação, para ter o feedback do aluno, para montar grupos de discussão. Então tudo isso dentro da educação à distância também está englobado. Então a educação à distância não é estritamente por meios tecnológicos. Posso ter educação à distância aí somente por jornal. Às vezes tem lá, você compra lá a revistinha do Telecurso 2000. Aquele cara lá desde 1900 e bolinha fazia isso, educação à distância. Jogava lá na TV no domingão de manhã, 6 horas da manhã, você acordava para assistir uma aula de português. Pô, era educação à distância. Via o quê? Via TV. Então você tinha outro meio de educação à distância. Aí logo você também vai ver aí, vai querer assistir as aulas telepresenciais do Alfa. Então nós vamos estar fazendo educação à distância, só que através de telepresença. Então esses aí são vários conceitos englobados dentro da nossa educação à distância. Um dos conceitos que estão dentro da educação à distância, mas que por si só já é um conceito bastante utilizado na internet, é o fórum. O que é um fórum? Um fórum é um grupo de discussão. Então esse cara aqui é o que você encontra quando você vai, geralmente quando você tem dúvida em alguma coisa, tenho dúvida em um assunto, não sei o quê, você vai em um fórum. Então nesse cara aqui, você vai encontrar várias pessoas falando sobre determinado tema. Então você está lá, acessa um fórum e tem lá o tema sobre informática para concurso. Mas informática para concurso é muito geral, genérico. Então você vai lá, eu quero falar sobre o Word dentro da informática para concurso. Esse aqui é um tema, um tópico dentro de um fórum. Aqui as pessoas começam a mandar textos dizendo, isso aqui
não gostei daquela questão que caiu na prova, a banca cobrou de uma forma errada. Aí o cara vai lá e responde o texto daquele cara anterior. Então ele vai lá e colabora, faz um grupo de discussão. Só que, se ele discordar do que o segundo falou, ele pode ir e responder o cara normalmente. Só que, quando a gente fala em fórum, grupo de discussão, todo mundo que está cadastrado nesse fórum, porque às vezes você tem um fórum público e um fórum que precisa de acesso, você registrar um usuário e senha. Então todo mundo que tiver acesso ali vai enxergar a tua conversa. Não é restrito a somente você e aquela pessoa. Então várias pessoas podem estar visualizando e eu posso ter aí várias outras pessoas dando a sua opinião dentro desse fórum. Então ele é um grupo de discussão. Então as ferramentas de educação à distância, como por exemplo o Moodle, dentro dele você tem fóruns de discussão para os alunos poderem discutir sobre a matéria. Então aí é algo que pode estar sendo utilizado na educação à distância, mas que por si já é um conceito que a banca vai cobrar de você. Grupos de discussão na internet. Fórum. É esse o cara aí. Beleza. Mas o fórum ele é não, digamos, instantâneo. Ele não é em tempo real. Em tempo real, quem que você tem? Em tempo real você tem um chat. Ou seja, você fala uma pergunta, fala alguma coisa pro cara e o cara imediatamente te responde. Então esse cara aqui é quando você usa lá, por exemplo, o seu MSN, os seus comunicadores. Então esse cara aqui, ele vai estar trabalhando a interação em tempo real, real time. Então esse cara aqui é um chat simples, é só lembrar do MSN, é o mais fácil de lembrar. Então, algumas ferramentas de educação à distância, como eu já comentei, novamente aí o Moodle, ele tem um chat lá dentro. Então, o chat ele é utilizado nesse tempo real, ao contrário do fórum, que você pode escrever e a pessoa ir lá discutir sobre aquele assunto. E o legal dos fóruns é que, uma pessoa falou algo, foi lá, fulano falou um texto. Alguém respondeu ele. Bom, a resposta, ela vem identada para saber que esta resposta é daquele cara, em resposta ao conteúdo daquele. Se alguém vir falar qualquer outra coisa sem ter relação aqui, como se tivesse voltado ao assunto principal do fórum. Aí, quando o cara vem aqui e novamente responde aquela mensagem ela se encaixa aqui no meio. Então você pode fazer aí em resposta e em resposta de uma resposta. Depende de cada fórum. Então eu posso ter alguém respondendo outros caras ali dentro também. Dar uma resposta a uma resposta. Então aí, em tempo não real, ao contrário do chat. Beleza. Então esses aí são algumas formas de mensagem. Ao contrário desses caras aí, nós temos também a videoconferência. O que é videoconferência? Videoconferência é quando você está transmitindo algo e o outro lado também está vendo. No nosso caso aqui, a gente está vendo uma web aula, é uma educação à distância. Só está indo para um sentido, só você está recebendo a imagem. Eu não estou lhe vendo, eu não sei quem está me assistindo. Você pode estar no seu trabalho, pode estar até no banheiro lá assistindo a aula, pegou lá um iPad e está lá assistindo a aula. Eu não sei onde você está, pode estar em qualquer momento. A videoconferência, ela permite que você veja a pessoa. Então você pode ter lá dentro do teu MSN, por exemplo, quando você ativa lá, uma conversa pela webcam. Então você ativa essa conversa pela webcam e o que acontece nessa webcam? Você vê a pessoa e ela te vê. Ou, nas versões antigas, você tinha como enviar só a tua imagem. Só que agora não, nas versões mais novas do MSN, é só ao mesmo tempo. Os dois têm que ter webcam para conversar. Então você vai lá e visualiza a imagem do cara e ele visualiza a imagem. Em quê? Em tempo real. Então aqui novamente tem a ideia do real time. Trabalhar em tempo real uma conversa. Então os dois lados enxergam e se conversam. Isso aqui é uma videoconferência. Muito utilizado aí em reuniões, por exemplo. Estou numa reunião numa empresa que tem várias, por exemplo, campos, vários locais, várias instituições, vários prédios em locais diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil tem uma matriz e lá na China tem uma filial da empresa. Pô, ficar viajando para fazer uma reunião não compensa, né? Então o cara vai lá e usa videoconferência, que pode também ser utilizado aí o termo telepresença. Então esses caras aí trabalham com o quê? Esse cara faz a aproximação de distâncias.
Aí você tem também um carinha chamado Skype. Cuidado com esse cara. Ele permite fazer uma videoconferência? Permite. Mas quando você fala Skype, você está falando de VoIP, de voz sobre IP. Então esse cara vai estar associado ao conceito de voz sobre IP. Então quando você utiliza a ideia de telepresença, só que sobre dados, sobre a rede ADSL. Então esse aqui é o Skype. Cuidado para não confundir aí com a ideia do Skype como sendo só videoconferência. Não, a principal ideia dele vai estar associada a VoIP. Ok. Então, esses caras aí são os conceitos legais e básicos. Aí, você vai ver que tem muita moda aí. Começou primeiro com um tal de blog. O que é um blog? Um blog é a ideia de um diário digital. Isso é um blog. Então, quando você está falando de um blog, você tem ali um diário digital. É quando uma pessoa quer escrever sobre a vida dela, tudo que ela está fazendo, tem feito, e vai lá e bota público para todo mundo ver. Então, é somente o dono do blog que posta alguma coisa lá, ou outras pessoas que lhe permitem esse acesso. Então, é um diário online, um diário digital, que a pessoa vai colocando todas essas informações. Esse cara aqui foi o primeiro que surgiu aí com essa ideia. Mas aí as pessoas, utilizando ele, trabalhando, aí olharam assim, pô, mas só texto não é legal. Aí, conforme for melhorando a qualidade da internet, aí surgiu quem? Os fotolog. Ou também chamados de vlogs. Então, esses caras aqui são o quê? É uma evolução do blog. Aqui, você trabalhava com um diário digital. Aqui, além de ser um diário digital, você trabalha com fotos. Então, você vai lá e posta um monte de fotos suas, dos acontecimentos, da sua última viagem, coloca lá as fotos que você mexeu no Photoshop, fez toda a sua melhoria na foto para parecer dar aquele tapinha na cara lá na maquiagem digital. Você joga no Fotolog para divulgar a sua vida, para todo mundo ver, de forma pública, sem se preocupar aí com a sua segurança, jogou lá no Fotolog. Mas foto já está meio ultrapassado para a internet. Novamente, vamos evoluir esse conceito aí. Vamos trabalhar com videolog. Ou os vlogs. Quando a gente fala videolog, mesma coisa. Você vai fazer um diário digital ou pode, por exemplo, colocar aí os canais de comunicação. Tá muito na moda lá o PC Siqueira e entre outros carinhas lá que ficam fazendo uma filmagem, coloca lá, senta no quarto, abre o notebook, coloca a câmera, fica filmando, se falando lá sobre qualquer merda. Então o cara tá lá fazendo isso e ganhando uma baita audiência. Pessoal, todo mundo assiste os caras. Mesmo que eles falem coisas que não tem sentido, às vezes só ficam divagando sobre conteúdos, teoremas, coisas sem nexo, eles têm uma boa audiência. E o que eles ganham com isso? Ganham na propaganda deles. Porque lá no site deles o acesso é alto. E esse acesso alto, o cara coloca propaganda. Quanto maior o número de acessos em um site, maior o valor arrecadado com propaganda. Então o videolog é uma evolução dos nossos blogs e também uma evolução do Fotolog, com o intuito de trabalhar aí com vídeos. E esses vídeos podem ser aí dessa forma, como os caras trabalham. Você fazer uma divulgação, fazer um tema, alguma coisa e falar: ah, hoje eu peguei e pisei em cima de um cachorro, chutei um gato para longe. Então é algo que os caras ficam fazendo lá na frente da câmera. Falar um pouco sobre a vida deles, sobre alguns assuntos. Esse é o videolog. Além desses caras aí, nós temos outro conceito que cai bastante na sua prova. É o conceito de ferramentas de colaboração. É o conceito de ferramentas do tipo wiki. Então eu vou estar colaborando com alguém. Qual que é o principal exemplo de ferramentas do tipo wiki? A sua biblioteca digital lá. Aquele pai dos burros lá, toda vez que você vai ter alguma dúvida sobre um conceito, você vai lá nesse cara. Wikipédia. Por que muitas fontes dizem, muitos locais, por exemplo, escolas, faculdades, você vai fazer um trabalho, eles dizem para você não colocar o Wikipédia como referência. Porque o Wikipédia ela é uma ferramenta de colaboração. Então, como sendo ferramenta de colaboração, várias pessoas podem estar colocando o que quiserem lá dentro. Então, eu vou lá, por exemplo, ter um assunto sobre blog. Eu quero dizer que o blog não tem nada a ver com aquilo que está escrito lá. Eu quero escrever qualquer outra merda a respeito do blog. Então, quando você escreve
algo lá dentro, você está colaborando. Você foi escrever um texto que, às vezes, tem alguém que faz a filtragem, analisar se aquilo que você escreveu é pertinente ou não, o que poucas vezes acontece, porque imagine várias pessoas colaborando em várias páginas sobre vários temas, ter algumas pessoas para ficar controlando isso. Não tem tempo útil para fazer isso. Então, esse cara aqui, eu vou estar colaborando. Então, várias pessoas podem dar sua contribuição, escrever lá dentro o que acham que é o certo sobre aquele assunto. Então, você não tem muitas fontes lá dentro confiáveis. Então, esse cara não é indicado para utilizar como fonte por causa disso. Você não sabe de onde veio aquele texto. Foi simplesmente alguém que escreveu lá dentro, achou que valia a pena e colocou lá. Então, essa aqui é uma ferramenta de colaboração. Então, ela vai ser cobrada para vocês dessa forma aí, como as Wikipédias. Mas, além desse cara aí, você tem algumas outras ferramentas de colaboração. Aí, o principal exemplo dessas outras ferramentas que você tem é o cara chamado Google Docs. Então, esse cara aqui também é uma ferramenta de colaboração. Por quê? Porque ele permite que várias pessoas utilizem ao mesmo tempo um editor de texto. Então eu vou lá e crio um documento de texto dentro do Google Docs. Então eu tenho lá, o José está escrevendo ali. Mas ao mesmo tempo que o José está escrevendo um parágrafo, eu posso mandar a Maria escrever outro. E ao mesmo tempo que a Maria está escrevendo um, eu tenho a Josefina também escrevendo outro. E tem outras pessoas lendo o que esses caras estão fazendo. Então isso é uma ferramenta de colaboração. Eu permiti que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo, interajam em um mesmo documento. Imagine isso lá no seu Word. Várias pessoas trabalhando. Isso aqui é interessante para você fazer trabalhos em grupos. Lá na faculdade, fazer um trabalho, por exemplo, da pós e tudo mais. Várias pessoas têm que escrever um artigo. Um grupo tem que fazer um artigo, um trabalho. Todo mundo escreve ao mesmo tempo ali, pesquisa, toda vez que acha alguma coisa interessante, joga aqui. Todo mundo vê. Então isso é uma das ferramentas de colaboração, o Google Docs. Agora, eu vou falar para vocês sobre os princípios básicos da segurança da informação. E falta o quê? Falta você ver os conceitos básicos relacionados à segurança. Cara, a sua banca, ela adora cobrar isso. Parece que os caras têm um orgasmo de fazer questões sobre esse tipo de coisa. E o legal é que ela pega os conceitos básicos e mistura tudo, só para confundir a tua cabeça na hora da prova. Então, você vai ver que temos aí alguns conceitos. Mas como lembrar o nome de todos eles? Bom, é simples. Nós temos aí os princípios básicos da segurança da informação. Então, você tem ali no seu material falando sobre cada um deles aí. Como você lembra disso? Você lembra da dica. Então, a dica são os princípios básicos da segurança da informação para a sua prova. É você estudar a disponibilidade, a integridade, confidencialidade e autenticidade. Então, esses aí são os 4 principais conceitos que vão estar em torno da segurança da informação. E esses caras aqui, ela vai chegar e olhar para você o seguinte: olha, disponibilidade é isso, porém você não pode fazer aquilo. Vai tentar te confundir na prova dessa forma. Então esse é o tipo de questão que cai sobre esses princípios básicos. E como que você garante eles? E no próximo bloco também eu vou te mostrar os processos que estão envolvidos em alguns deles. Por exemplo, a integridade, confidencialidade e autenticidade. Como é o processo para garantir isso? Nós vamos ver daí o conceito de chaves. Então isso aí no próximo bloco. Nesse, por enquanto, vamos nos concentrar aqui na disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, que são os nossos conceitos básicos para a gente poder entender primeiro o que essas palavras estão se referindo. Disponibilidade. Legal é que essas questões você pode pegar aí pelo português. Então lembra que eu já falei para você que português é muito importante dentro da informática? Você precisa ter uma boa interpretação. Esse tipo de questão que envolve disponibilidade, cara, você mata só vendo o seguinte: o português é só analisar. Ó, disponibilidade, o que vem na tua cabeça? Disponível. Disponível, tem alguma coisa a ver, por exemplo, com íntegro? Então, se eu não alterar um dado, tem alguma coisa a ver com ele estar disponível? Não, é 2 coisas diferentes. Você, sem saber o conceito, você já responde a questão. Então é algo tranquilo de responder, desde que você esteja estudando bem lá o seu português. Ok, então o que é a disponibilidade? É você garantir que um serviço esteja disponível. Então a disponibilidade ela é associada ao serviço.
propriamente. Por quê? Você não tem que garantir que um dado esteja lá, por exemplo. Eu fiz um arquivo de texto e eu tenho que garantir que esse dado esteja disponível. Depende da situação que você está. Se for, por exemplo, um edital de um concurso, você precisa, quem está colocando o edital no ar precisa garantir que todo mundo vai ter acesso a ele. Precisa garantir que ele está disponível. Então aí entra a disponibilidade. Mas, no geral, a disponibilidade ela entra como um serviço da segurança. Então você vai ter que garantir que o serviço da segurança da informação ele vai estar disponível. Ou seja, nós vamos ver aí no próximo bloco as chaves. Chaves públicas, chaves privadas. Então você tem que garantir que vai estar disponível a chave pública. Por exemplo, que todo mundo, quando precisar de uma chave pública, vai ter acesso a ela. Então esse cara que entra é garantir que a informação esteja lá quando você precise dela. Desde que ela tenha caráter aí obrigatório de estar disponível. Como no caso eu citei, um edital. Agora você pega lá uma mensagem, um arquivo de texto qualquer que você fez, você não é obrigado a garantir que esteja disponível para determinada pessoa. Então você manda se você quiser. Aí é a teu critério. Depende o tipo de dado que você está trabalhando. Ok, disponibilidade é só isso. Então eles só vão cobrar de você esse conceito sobre disponibilidade. O que eles vão cobrar mais? E o que eu vou passar no próximo bloco para você? É o conceito de integridade? Aqui nós vamos ver o conceito. Depois você vai ver como que acontece a garantia da integridade. Então, esses caras aqui, integridade, confidencialidade, autenticidade, a sua banca vai cobrar o processo também. Então aqui, principalmente esses dois, que eles são, de certa forma, opostos, você consegue determinar uma forma de questão que vai tentar te confundir. E essa aqui confunde muito. Basicamente, nós vamos usar quase um bloco só para discutir esse cara aí. Então, voltamos aqui para a integridade. Eu vou garantir que o dado não tenha alteração. Então, quando eu estou garantindo que um dado é íntegro, o que é uma pessoa íntegra? O que é lá um homem íntegro? Já é escasso aí na sociedade. É difícil achar um homem tão íntegro como eu. Como que você vai fazer isso? Você vai manter a sua palavra. Isso é integridade. É o cara que diz uma coisa e mantém a sua palavra até o fim. Diz que vai cumprir determinado procedimento e faz aquilo. Ele não muda, não volta atrás. Isso é um homem íntegro. E também, quando você traz essa ideia para os dados, é dizer que esse dado não vai sofrer alterações. Sofrer alterações aonde? Bom, vai sofrer alteração, por exemplo, quando você está aqui no seu computador e vai enviar uma mensagem com um arquivo, alguma coisa, para um outro colega seu. No meio do caminho, pode sofrer alterações no meio do dado. Pode ocorrer aí problema na transmissão, ter um chiado no meio da transmissão. Pode acontecer de uma outra pessoa, aí o nosso vilãozinho da história, um hackerzinho, tentar alterar os dados no meio do caminho. Então o cara vai chegar aqui e vai pegar o dado, em vez de ir pro destino, ele pega o dado, vem para ele e ele envia para o destino, como se fosse você. Ele altera os dados. Então a integridade garante que isso aqui não ocorra. Então ela impede que ocorra esse cara aí. Por quê? Ela vai garantir, vai te dar a certeza de que, se o dado for alterado, você vai perceber. Caso ele não tenha sido alterado, tranquilo, veio ele normal, bonitinho e tudo mais. Quando falar aí em integridade, então, vai vir uma palavrinha chamada hash. Função hash ou código hash. Então esse cara aqui vai estar associado lá com integridade e eu vou te mostrar quem é ele. É uma palavrinha lá de 20 caracteres que define aí um resumo. Então o hash, ele é o resumo da mensagem. Você vai gerar um resumo. Esse cara aqui que garante que um dado, por exemplo, está íntegro. Assim é associado com outros conceitos também depois. Mas geralmente é utilizada a função hash. Ok, vou mostrar isso para você no próximo bloco. Como é que acontece essa função hash? E é para evitar que qualquer pessoa altere esses dados ou mesmo no meio do caminho, por falha de comunicação, o dado seja alterado. Ok, além dessa integridade, você tem a confidencialidade. Bom, confidência. O que é uma confidência? É você garantir
contar algo para alguém e ter certeza que aquela pessoa não vai contar para mais ninguém. Você tenta garantir aí, então, o sigilo. Você tenta fazer uma mensagem sigilosa. Ou seja, somente quem você quer que receba vai conseguir visualizar essa mensagem. Então tem aí novamente aquela situação. Vou enviar uma mensagem para o cara. Beleza. Mas aparece aquele nosso vilãozinho de novo. Apareceu aí o nosso crackerzinho aí na história. Está lá tentando roubar a sua informação. Ele vem aqui e pega esses dados. Só que, quando você garante a confidencialidade, esse cara aqui, por mais que ele pegue a mensagem, ele vai olhar e não vai entender bolhufas. Para ele, a mensagem vai estar tudo assim. Quadradinho, bolinha, vai estar lá uma bolinha, vai estar um triângulo, vai estar uma mensagem embaralhada. Ou com caracteres estranhos. Então, por quê? Você utilizou aí um conceito chamado de criptografia. Então, na confidencialidade, você vai utilizar aí um conceito chamado de criptografia. Então, a criptografar um dado é embaralhar. Vou falar novamente no próximo bloco sobre esse cara aí. Então, você embaralha a informação para que outra pessoa não entenda. Somente quem é o seu real destino. Ok. E o mesmo pode acontecer na volta. Você pode garantir essa confidencialidade. Ok. Confidencialidade. Mas você também pode ter um caso em que você vai enviar uma mensagem e o cara tenta se passar por você. Está lá o teu computador, você enviando uma mensagem para outra pessoa, só que aparece novamente lá o nosso vilãozinho da história. Então o cara vem e tenta pegar a mensagem, como eu mostrei antes, e desviar ela. Tira do caminho original, altera a mensagem como ele fez, da forma como ele preferir e envia para o seu destino. Só que quando ele envia, ele não diz que foi ele quem enviou. Ele vai dizer que foi você. Por exemplo, tá aqui o 01 e o carinha lá é o 02. Ele vai dizer que a mensagem saiu de 01 e não dele. Ele tenta se passar por você. Para evitar esse tipo de situação, surgiu aí a autenticidade. Então eu vou garantir o quê? Eu vou garantir o autor da mensagem. Eu vou garantir que quem mandou a mensagem é realmente quem diz ser. Então eu garanto que eu enviei. Então eu garanto que eu sou realmente eu mesmo. Isso é a autenticidade. Garantir que algo é autêntico, real de quem realmente enviou. Então isso evita esse processo aqui. A autenticidade evita que uma outra pessoa se passe por você. Aí, o que acontece? Quando você utiliza essas ideias de segurança, princípios básicos da segurança da informação, tem, por exemplo, a autenticidade, confidencialidade, integridade, mas principalmente a autenticidade. Quando você envia uma mensagem de e-mail, por exemplo, garantindo a autenticidade, assinando aí com a sua chave privada. Vou falar sobre esse conceito para você no nosso próximo bloco. Garantir a chave privada do cara aqui, o que eu vou fazer? Vai garantir que você enviou. Ok, você enviou, mas a pessoa, quando receber a mensagem, pode tentar te processar, achar que aquela mensagem foi uma ofensa para ela. Aí você vai tentar se defender e vai dizer o seguinte: não, não enviei essa mensagem. Outra pessoa enviou-se dizendo passar por mim. Mas você garantiu a autenticidade. Quando você garante a autenticidade, você está dizendo o seguinte: o não repúdio. Você garante também o tal do não repúdio. Você garante que você não vai poder negar a autoria. Então, é uma faca aí de dois gumes que pode também ser prejudicial a você. Você pode garantir que foi você que enviou, mas no momento que você quiser negar e dizer que foi outra pessoa, você não pode, porque está garantido por esse processo. A autenticidade garante o não repúdio. Garante que você não pode negar que foi você que enviou essa mensagem. Então aí no nosso próximo bloco, eu vou explicar como é cada um desses processos aí. Até lá!